Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para essa apresentação sobre o seguro exclusivo para assentos automotivos, mas que também serve para todos os ramos comerciais aí que tratam, né, de reparação automotiva, funilaria, pintura, estética automotiva, enfim, todos os ramos comerciais no quais lidam com veículos de terceiros sobre sua responsabilidade. O conteúdo é muito interessante, então fiquem comigo, né, com um pouquinho de paciência aí que a gente vai explicar passo a passo como funciona esse seguro, as principais coberturas, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para a operação de vocês. Vamos lá, então. Inicialmente eu vou me apresentar, eu sou o Daniel Soares, eu sou especialista em riscos empresariais do ramo automotivo. O que me qualifica a ser um especialista é porque eu tenho conhecimento de todas as áreas envolvidas na operação. Eu sou corretor de seguros, sou gestor comercial, formado pela FUMEC, eu sou técnico em automobilística, já trabalhei muito tempo aí em oficinas, né, como mecânico, como controlador de qualidade de serviços mecânicos, gestor, né, de pós-venda, e me qualifiquei nos últimos anos, né, como analista de sinistro, passando por diversas situações, né, que é a chamada experiência empírica, e é somente na prática, não tem escola para isso. E é um dos diferenciais aí que me tornam especialista, tá? Então, seguindo um pouco mais para a gente conhecer como funciona esse produto aí para oficinas mecânicas. O produto ele se diferencia dos outros pelas suas coberturas exclusivas, que eu vou pontuar aqui. A primeira e principal cobertura é a cobertura para teste dinâmico. Né? Todo proprietário de oficina mecânica aí que trabalha com centro automotivo, né, com veículos de terceiros, precisa ter, né, e sempre quis ter uma placa verde para realizar os seus testes dinâmicos. Pois então, neste seguro você não precisa de placa verde, pois tem cobertura para teste dinâmico. Essa cobertura é 2 km para a ida, 2 km para a volta, um total de 4, né, esse raio de abrangência. É uma quilometragem um pouco curta, mas existe a possibilidade de amplitude, isso é analisado caso a caso, tá? E qual é a amplitude de cobertura para esse teste dinâmico? Né? Vai cobrir eventos de colisão, né? Um possível atropelamento, né? De danos corporais também a terceiros, né? Dentro dessa cobertura diferenciada aí, né, que é uma cobertura exclusiva para bens de terceiros sob sua responsabilidade, existe também a cobertura para veículo que cai do elevador. A gente vê que é uma das situações que mais ocorrem em oficinas mecânicas, né? O veículo cai do elevador por diversos motivos e nós vamos estar aqui para pontuar isso, né? Mais à frente eu vou explicar como é que funciona isso, a gente vai dar algumas dicas para que isso não aconteça, mas o que a experiência nos diz é que sempre que um carro cai do elevador, geralmente o estrago é muito grande, porque o estrago geralmente pega coluna e teto do carro. Então a probabilidade de uma perda total ela é muito grande. E o prejuízo para um centro automotivo, né, em ter que pagar uma perda total para um carro pode arruinar, né, a empresa, um impacto financeiro muito grande. Então, uma das principais coberturas aí para o seguro centro automotivo é essa queda de veículo do elevador. O outro risco eminente é o roubo e furto de veículos de terceiros sob sua responsabilidade. Então, a qualquer momento você pode ser assaltado ali na entrega do carro ou mesmo quando você estiver em teste dinâmico, isso já aconteceu. Né? Um assalto à mão armada levar o veículo do cliente quando você está testando ele. Então, uma coisa que eu quero que vocês pensem é exatamente isso. Essas coberturas exclusivas são as coberturas que mais impactam no negócio. Se hoje isso acontecer no seu negócio, você teria caixa, né, dinheiro em caixa para arcar com o prejuízo, né, de uma perda total de um veículo de cliente sob sua responsabilidade?
Pois então, o seguro é basicamente para evitar que isso aconteça. Vamos seguir então. As outras coberturas são sempre para bens da empresa, são as coberturas básicas, são as coberturas mais conhecidas aí no mercado, né, que compreende incêndio, explosão, fumaça, né, da empresa, subtração de bens. Lembrando que a subtração de bens enquadra roubo e furto, sempre qualificado. O que é o roubo e furto qualificado? Precisa ter vestígios, né? Uma porta arrombada, um telhado estourado, um cadeado estourado, né? Filmagens, isso é importantíssimo. Já a cobertura de vendaval também é muito utilizada, né? O clima está cada vez mais diferente, mais doido, né? Ventos muito fortes, chuvas intensas, né? E que podem causar prejuízos à estrutura física do imóvel. Danos elétricos também é uma cobertura muito utilizada, muitas descargas elétricas, né, que estão ocorrendo, principalmente nessas chuvas de início de ano, né, mais aqui na região sudeste, mas lembrando que esse seguro tem amplitude nacional. Né? Nós estamos aqui sediados em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas esse seguro pode ser, e nós damos auxílio para qualquer local do território nacional. Tá? Existe também a cobertura para equipamentos, é uma cobertura mais focada em algum equipamento mais caro da empresa, como uma mesa alinhadora, como aparelhos de rastreadores, né? Equipamentos técnicos ali, notebooks utilizados na operação aí de diagnóstico dos defeitos mecânicos aí. A outra cobertura é responsabilidade civil. Algum incidente pode acontecer com o cliente nas dependências da empresa. A gente já viu diversas situações acontecerem, e se isso for realmente qualificado, né, a responsabilidade civil diante de um acidente com o cliente dentro das dependências da empresa, como consequência também vai ser arrolado, né, danos morais. Então a empresa tem que estar protegida com relação a isso. Então vamos seguir agora para o próximo passo. Para que vocês possam entender a participação obrigatória em sinistros. No seguro empresarial, participação obrigatória em sinistros é mais entendida, mais fácil de entender, como uma franquia. Para você que já está acostumado com o seguro automóvel aí, né, onde você tem a franquia, no empresarial é chamado participação obrigatória em sinistros, tá? Então, ao acionar qualquer cobertura, existe uma participação, né, nos prejuízos do segurado, né, no caso da empresa. Então, vamos supor, uma cobertura de vendaval que cause um prejuízo de R$10.000 ao telhado. Lá na apólice está descrito que a participação obrigatória em sinistros é de 10% com no mínimo de R$1.500. Então, vamos fazer uma conta. Se o prejuízo foi 10 mil e 10% de 10 mil é R$1.000, eu vou pagar R$1.000, Daniel? Não. Você vai pagar 1.500, porque lá na apólice está descrito 10% dos prejuízos com no mínimo R$1.500. Né? Então, é importante deixar isso claro. Vamos para a próxima etapa. Qual que é o diferencial do nosso serviço, né, da nossa corretora, com relação a outras corretoras do mercado? Desculpem. Então, o nosso diferencial é que a gente tem expertise, experiência em sinistros. São muitos anos lidando com inúmeros sinistros de empresas. Então, a gente já tem um know-how de como tratar os processos e os procedimentos, né? Também nos qualificam para a nossa vistoria, que a gente vai falar no próximo slide. O suporte a terceiros, né? Então, quem trata com terceiros não é o segurado, quem trata com terceiros é o corretor. Esse é o papel do corretor, dar suporte a terceiros. Quem vai lidar com os problemas de terceiros, né, de prejuízos causados a terceiros pela empresa, vai ser o corretor. Então, o segurado, né, a empresa, ele fica tranquilo com relação a lidar com conflitos aí a terceiros. O outro ponto muito importante é a nossa força comercial junto à seguradora. Tá? Então, nós temos tratativas aqui, nós temos um agente, um gerente comercial,
né, que está muito ativo, nos ajudando, né, em situações difíceis aí, em tratativas diferenciadas dentro da seguradora. Tá? O outro ponto que nos diferencia de outros corretores é o que eu falei lá no primeiro slide, né, na minha apresentação. É essa minha tripla formação. Eu tenho experiência em gestão de oficinas, já trabalhei em oficinas, tenho experiência de trabalhar dentro da seguradora e tenho experiência como corretor de seguros e know-how em tratativas de sinistro. Então, a somatória desses 3 itens, né, me torna aí especialista em esse seguro para reparação automotiva em geral. Então vamos lá, seguindo para o próximo slide, a análise de risco, né? Não basta só a sua empresa querer contratar esse seguro. É importantíssimo que a sua empresa esteja apta, né, para essa contratação. Como que funciona o processo de contratação do seguro? Inicialmente, faz-se um orçamento, alinha-se o orçamento e após a transmissão da proposta de seguro, que é o contrato de seguro, a seguradora vai lá no local fazer uma inspeção, uma vistoria, para saber se o local está apto, se o local tem algum risco eminente para que a seguradora, né, aceite aquele seguro. Só que o outro diferencial nosso é exatamente esse. Com todas essas nossas aptidões, a gente vai fazer uma pré-vistoria, né, que a gente chama de análise de risco, onde que com o nosso olhar clínico, diante de toda a experiência de sinistro que a gente já passou, a gente consegue, né, corrigir alguns pontos que podem estar, né, em desacordo com a elegibilidade de contratação de seguro, né, para ajustar isso aí antes da vistoria da seguradora. Então, quando a gente contratar a proposta de seguro e a seguradora for fazer a vistoria na sua empresa, a empresa já vai estar apta, elegível à contratação de seguro, correndo assim, né, a emissão da apólice com muita tranquilidade. Tá? Então, esse é um dos nossos diferenciais. O que eu quero deixar para vocês aqui hoje é exatamente isso, essa apresentação desse produto fantástico, exclusivo para quem trabalha com um veículo de terceiro sob sua responsabilidade. Então, eu quero me tornar totalmente disponível, né? Nos acione, agende uma consulta, tire as suas dúvidas, nós estamos aqui à disposição para fazer o melhor para você. E eu tenho certeza que com esse produto a sua empresa vai estar totalmente resguardada de imprevistos que podem, né, acontecer, que não estão ao nosso controle. E o seguro é exatamente essa ferramenta, tá bom? Gratidão.